ótimo dia para você! É o Giro do Esporte pintando na telinha da TV Educativa. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2015. Confira os destaques. Pesquisa revela que quase 90% das pessoas que abandonaram as atividades físicas fizeram antes dos 34 anos. Com a correria do dia a dia, muita gente reclama que falta tempo, mesmo com as academias abrindo às 5 da manhã. Esporte Clube Campo Grande se prepara para a segundona do estadual com a pré-temporada. E você vai conhecer a história de um jogador que retomou o projeto do avô e utiliza o futebol no resgate de adolescentes carentes. E os jogos indígenas em destaque agora, porque o Giro do Esporte está apenas começando. A gente começa com uma ótima notícia. O paratleta sul-mato-grossense Yeldson Jacques faturou a medalha de ouro nos 5.000 metros, classe T12, no Parapan de Toronto, no Canadá. Yeldson, que possui deficiência visual, ainda disputa hoje, às 6h15 da tarde, horário já de Mato Grosso do Sul, os 1.500 metros. Ainda no atletismo, participaram das disputas os paratletas do estado Rosinei Herrera, que faturou o bronze no arremesso de peso, e Silvânia de Oliveira. No judô, Michele Ferreira, Andréa Matos e Vitória Silva. Além dos 5 jogadores aí da Seleção Brasileira de Futebol de 7. Os Jogos Parapan-Americanos de Toronto terminam amanhã e a delegação brasileira reuniu 270 paratletas em 15 modalidades esportivas. E uma pesquisa revela que quase 94% das pessoas que abandonam a atividade física fazem isso antes dos 34 anos de idade. A maior desculpa é a falta de tempo. A musculação é uma atividade bem procurada, pelo fato das academias abrirem bem cedo. Os números apontam ainda que o futebol, o esporte que é paixão nacional, é o mais abandonado pelos sedentários. Confira na reportagem de Yara Lopes. Pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte aponta que quase 90% dos brasileiros que abandonaram as atividades físicas e os esportes o fizeram antes dos 34 anos. Essa época mais fria também contribui para que algumas pessoas acabem desanimando de sair de casa e se exercitar. Então, eu acredito que a correria da vida faz a gente desestimular um pouco. E não foi questão de academia, eu sempre tive facilidade para fazer academia com uma parceira, né? E sempre esperava que a parceira fosse e tal. Aí vem às vezes o inverno, tudo isso desestimula muito a gente, né? Já pratiquei, parei, me arrependo e eu tô precisando continuar a praticar de novo. Nesse momento eu não estou praticando nenhum exercício físico por conta do trabalho, do dia a dia do trabalho e por conta da faculdade. Então acaba não tendo tempo para fazer nenhum exercício físico. Nas horas vagas é o momento de descansar, de estudar, então a gente não tem tempo. Na verdade, eu não tenho tempo para estar fazendo no momento nenhum tipo de exercício físico. Com o padrão de beleza estabelecido por um corpo esbelto e definido, a musculação tornou-se uma das grandes opções para quem quer começar a se movimentar. Normalmente, as academias ficam muito mais cheias no verão. Mesmo assim, no inverno existem os alunos que mantêm sua rotina de exercícios fielmente. Ironildo confessa que com a correria do dia a dia, nem sempre é possível malhar. Parei mesmo por comodismo mesmo, simplesmente. Eu trabalho, às vezes a gente fala assim, trabalho, mas o trabalho não atrapalha, que a atividade você pode fazer à noite. Entendeu? Você não tem justificativa não, isso aí é preguiça mesmo. O senhor pretende voltar? Com certeza. Essa semana eu já fui eu tive um cardiologista, meu coração já tá tudo... Tá beleza, tá pra iniciar. Agora só falta tomar coragem, esperar o frio passar e voltar aí, que esse friozinho aí também desanima qualquer um. As academias costumam funcionar em um horário extenso, abrindo às 5 da manhã e fechando apenas às 10 da noite, justamente por atenderem a um público com rotinas diferenciadas. Ainda assim, as pessoas que param de praticar exercícios físicos alegam falta de tempo e necessidade de focar em família, trabalho e estudos. O futebol é a modalidade preferida e mais abandonada pelos brasileiros.
A pesquisa mostra que 59,8% dos que praticam esportes no país jogam futebol, mas 49,8% dos que se tornam sedentários entram nesse grupo justamente por ter pendurado as chuteiras. Para quem já tem prática ou não, o ideal é ter acompanhamento médico e sempre ser instruído por um profissional da área. David Donnet esclarece que os benefícios para o corpo são variados e que a pessoa deve procurar a atividade que mais se adeque às suas possibilidades físicas e suas preferências pessoais. Quando a pessoa para, ela começa a regredir um pouco em todo o processo de avanço e depois, assim que ela começa a reativar o seu processo de atividade física, a gente tem uma coisa chamada memória muscular, então é muito mais fácil a pessoa se adaptar, a pessoa se readaptar do que uma pessoa que está começando do zero. O ideal é a pessoa começar a fazer exercícios físicos desde criança, isso ajuda? E quais são os exercícios que são indicados para quem ainda está na faixa etária mais jovem? Uma vez que a gente tem um leque muito grande de atividades físicas que a criança ela pode fazer, você tem que escolher principalmente de acordo com o biotipo dela. Atividade física faz muito bem, então arruma um tempinho e vamos praticar algum tipo de atividade física. E a gente vai mostrar no Giro do Esporte hoje um projeto que começou com o avô e agora o neto retoma o projeto, está trabalhando bastante para que tudo dê certo. É o Júlio César Ramos que está aqui com a gente, vai contar essa história do Náutico. Bom dia, bem-vindo ao Giro. Bom dia, Eva, bom dia aos convidados. É um prazer retornar aqui e falar mais uma vez do Náutico. Para mim é uma honra poder estar dando continuidade no que meu avô deu para os meninos na época dele e poder, hoje eu sou formado e poder trabalhar nessa área de pegar meninos carentes, de poder usar o futebol como instrumento para dar um futuro além do que eles imaginavam ter na vida. Isso é muito legal. Bacana, Júlio César, que também foi ex-jogador profissional, vai contar um pouquinho pra gente dessa história. E o fim de semana tem Jogos Indígenas, quem vai falar pra gente é o Keller Manzanotti, da Fundação Municipal do Esporte. Bom dia mais uma vez, bem-vindo ao Giro, Kellerman. Bom dia a todos os convidados aqui, bom dia a todos vocês. E a gente vai ter os jogos aí na 10ª edição agora dos jogos, e nesse final de semana, no sábado e domingo. Tá certo, e está chegando a hora para a Série B, a segundona do Estadual Sul Mato Grossense, e o Esporte Clube Campo Grande, um dos participantes que brigam aí por uma vaga na Série A em 2016, está a todo vapor. Quem vai contar pra gente é o Carlos Alberto. Bom dia, bem-vindo ao Giro. Bom dia, Eva, bom dia a todos os convidados, bom dia telespectadores. Primeiramente agradecer a oportunidade que está sendo dada para o nosso clube expor as nossas ideias, o nosso trabalho, e como eu falei para você antes, nós vamos dar muito trabalho, estamos a todo vapor. Engana-se que esse ano nós viemos só para participar. O elenco está pronto, está treinando, ainda deve chegar mais algum reforço? Nós temos 3 atletas com problemas musculares e de contusões diferentes, e devemos incorporar essa semana mais 4 atletas no decorrer da semana que vem, a partir da segunda-feira. Quando você dá uma olhadinha assim na tabela da Série B, nos outros, dos adversários, você acha que tem um bicho-papão aí que vai ser mais difícil para vocês, ou você acha que está bem nivelado esse ano? Não, eu não vejo nenhuma equipe diferenciada da nossa. Eu primo sempre do princípio seguinte, eles são bons, nós somos melhores que eles. Tem que sempre se esforçar, com certeza, né? Com certeza. Júlio César, você chegou a disputar alguma Série B durante a sua carreira ou foi só a Série A? Eu disputei 2, subiu o Comercial, sendo artilheiro. É verdade, você estava naquela equipe do Comercial. E no Operário em 2010 também, a gente subiu porque teve desistência de algum clube, mas a gente acabou ficando em terceiro com o Operário, também foi artilheiro. A gente percebe que também é jogo duro, né, a Série B. Quando a gente fala em segundona, dá a impressão que é mais leve que a Série A, mas não é não, né? Jogo duro, não né? Muda, até porque não muda tanto, só muda a letra da série, porque os jogadores são os mesmos, a qualidade é a mesma. A gente sofre com os campos daqui, a gente está vendo o Comercial sofrer com o campo daqui, mas tem que deixar essa desculpa de lado, a gente tem que entrar em campo e dar o melhor para poder estar resgatando o nosso futebol. Agora me diz uma coisa, como é que foi essa ideia de você resgatar um projeto que começou com o seu avô e você falar, não, eu quero montar um projeto, eu quero cuidar, né, ajudar aquelas crianças que às vezes estão ali na rua, trazer para o esporte, incentivar também e passar um pouco da sua experiência, né? Eu vivi a época do meu avô, vendo ele, eu passei a ver ele cuidar dos meninos na época, fui cuidado por ele. Hoje, infelizmente, ele não está aqui, ele faleceu esse ano. Mas com certeza está muito feliz, né? Está vendo tudo.
É verdade, até o coração chega a acelerar a falar dele. Mas esse é meu plano, eu já tinha esse planejamento em mente. Desde quando eu parei de jogar futebol, comecei a fazer minha faculdade, eu tinha prometido para ele que eu ia restaurar o Náutico. Ia trabalhar com os meninos, ia dar uma qualidade de vida usando o futebol para esses meninos. E graças a Deus, em 2014, eu consegui reativar o Náutico. O Náutico hoje já tem 1 ano de vida. A gente participou de 4 campeonatos, foi 2 vezes campeão, nas 2 categorias que a gente teve. A gente está participando do Sub-13, a gente está montando uma nova categoria, porque graças a Deus a procura está sendo muito grande. E a preocupação maior ainda, porque para poder dar qualidade, não adianta ter quantidade se você não vai dar qualidade para os meninos. E a gente está participando da Copa da FUNESP agora e a gente classificou em primeiro colocado no Sub-13. E é um planejamento que eu já tinha há muito tempo. No papel, na minha cabeça, eu já tinha esse planejamento. Então, só estou seguindo o que eu planejei. Bacana aí, Kellerman, participando. É importante também essas competições, né, que a FUNESP realiza Sub-13, porque às vezes o atleta vai lá, treina, principalmente as crianças, né, e quando você faz uma competição, você dá uma animada, né, nesses atletas. É verdade. Sem essas atividades competitivas, perde o objetivo, né? As crianças desanimam, acabam se afastando. Então a gente tem que promover promover o treinamento e também as competições. E a gente está fazendo dessa maneira. Sub-13, Sub-15, Sub-17, até a hora que chegar no adulto, aí a gente deixa para as federações cuidar um pouquinho. Apesar que tem gente também que cuida dos jogos abertos, mas é só um evento, né? Aí, por ano adulto. O restante é para as federações. Já que a gente lembrou de competição, você falava que tem um dia que é cultural e tem um dia que começam as modalidades esportivas, né, dos Jogos Indígenas. Sim, esse ano foi incorporado a parte cultural, foi procurar a gente sobre as comunidades indígenas para fazer uma atividade cultural. Então nós temos o primeiro festival cultural e o 10º Jogos, tudo no mesmo período, né, nesse sábado que a gente vai realizar. Então, na parte, vai ter o lançamento cultural no sábado de manhã. À tarde, a gente começa com o voleibol de areia no Belmar Fidalgo, só o masculino, para que os atletas que participam do voleibol possam participar do futebol no domingo, que é a abertura oficial dos Jogos Indígenas. Vai ser às 9 horas, lá no Parque Jaques da Luz. E aí a gente vai promover as atividades esportivas para os povos indígenas. E o bacana é que tem arco e flecha, vai ter, que são atividades deles ali, né, do cotidiano. Sim, a gente vai promover o arco e flecha, o cabo de guerra, né, a lança, então são atividades deles, né, e algumas que eles fizeram solicitação, que é o futebol, o voleibol também, a gente introduziu e deixou para que eles pudessem participar. Mas o legal as atividades deles são muito bacanas. E alguns jogos que eu já acompanho, muitos deles, eles correm descalço, né? Verdade, eles correm descalço. Já é do dia a dia deles, né? Eu fiquei imaginando aquele sol e eles ali. É muito esforço, é bacana também, porque você promove também entre eles, né? O esporte, o lazer. Exatamente. Eles praticam essas atividades aí nas comunidades e a gente simplesmente faz uns jogos para reunir todos eles e congraçamento entre eles ali, né? Esse é municipal, né? Mas tem outras etapas, tem nacional. Sim, nós estamos tentando trazer os jogos nacionais para cá e esse também vai servir de avaliação, né? Nós também temos a parte estadual, que é outra entidade da Fundesporte que cuida. Que realiza, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dos Jogos Indígenas, do Esporte Clube Campo Grande, que vai disputar a 2ª do estadual, e também do Náutico. O Júlio César está contando essa história que começou com o avô. A gente, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Já estamos de volta e o comercial encara amanhã pela Série D do Brasileirão a Caldense, líder do grupo A5, com 10 pontos.
A partida será no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, Minas Gerais. O único representante sul-mato-grossense tem apenas um pontinho, precisa da vitória. Ainda tem mais 4 jogos. Ele precisa vencer os 4 e ainda depende de uma combinação de resultados para conseguir a classificação. Mas joga amanhã, então fica toda a torcida aí da equipe Giro do Esporte para o Comercial, único representante sul-mato-grossense na Série D do Brasileirão. E a gente está falando no programa de hoje do projeto náutico que o Júlio César... Qual o bairro que é, Júlio César? Santo Antônio. Lá no Santo Antônio. Hoje atende quantas crianças? Hoje nós estamos cerca de 50 a 60 crianças, jovens e adolescentes lá. Qual é a média de idade deles? Entre 13 a 17 anos. Que legal. E quando o atleta começa a jogar, principalmente os mais novinhos, 13, 14 anos, pelo toque de bola, já dá para saber, ó, isso aí tem futuro? Já tem uma diferença, né? O menino diferenciado, ele já vem praticamente pronto. E aí a gente só precisa lapidar alguns detalhes que o futebol hoje necessita, né? E para poder ele tá uma parte de evolução dele legal, para a gente estar bem legalzinho. Mas existe aqueles também que querem apenas praticar uma atividade física que você vê que não vai muito longe, mas mesmo assim continua no projeto, que é uma opção também para ele, né, de praticar uma atividade. Se torna por parte da saúde, né, se preocupa por parte da saúde e para a parte da sociabilização deles, entendeu? Hoje o Náutico conta com a nutricionista e cada atleta do Náutico, eles passam por uma avaliação nutricional e o parte psicólogo, que também fazem um tratamento, parte psicólogo, todos atletas sem exceção. E isso é o que a gente pode dar de diferente no futebol. Se ele vai ser atleta ou se ele vai ser jogador de futebol, isso para o Náutico não importa. O que importa é ele ser um cidadão direito e ter um futuro brilhante na frente. Dá oportunidade para todos, né? Verdade, com certeza. Tá certo. Kellerman, e os jogos indígenas, a gente falava do futebol. O futebol é o que tem mais equipe participando ou não? Porque assim como, né, nos jogos que a gente vê por aí, futebol tem mais equipes, os indígenas também, com os índios também. Também é o que tem maior quantitativo de participantes. Todas as comunidades têm a equipe de futebol, né? Inclusive a gente realiza o voleibol antes, justamente para que os atletas possam participar. Aí não prejudica uma modalidade nem a outra, certo? Senão acaba uma atrapalhando, a gente não consegue realizar direito. Então nós fizemos essa separação de dia, o voleibol é um dia anterior e aí a gente faz o futebol para que todos possam participar. E são só índios, tem descendentes, tem às vezes um índio casou com um não índio, né? E aí pode, quem são essas e como é feita essa seleção de quem pode participar? Então, as comunidades indígenas têm os seus líderes e eles é que encaminham e dizem quem é que pode participar, certo? E aí realmente tem alguns descendentes, outros que casam-se com pessoas que não são. E aí quem determina isso são os líderes das comunidades indígenas. Tá certo. E você falava das outras modalidades, né? Cabo de guerra. Cabo de guerra, tem a lança, tem o arco e flecha, tá? Nós temos o futebol, o voleibol e o vôlei para as meninas é na quadra, certo? E a corrida, né? Também que eles participam das corridas. 400 metros para as meninas e 800 para os homens. Todas as idades, Kellerman? Todas, está liberado, está liberado. A gente prefere e conversa com eles para que algumas modalidades, como o futebol, não coloque gente muito nova. Certo? Mas justamente para não ocorrer nenhum acidente que possa machucar alguém. Mas é liberado, a gente não tem um limite assim, determinado. Dá para a gente ter uma ideia de quantos atletas índios envolvidos? Dá mais ou menos, a gente tem 13 comunidades inscritas, aí nós temos aí... Mais de 100? Temos mais 300 pessoas pelo menos. Bacana, então quem quiser acompanhar pode ir ou no Belmar, sábado, ou domingo no Jacques da Luz. Sábado à tarde, a partir das 14 horas no Belmar, ou no domingo, a partir das 9 horas, que é a abertura oficial, no Jacques da Luz. Muito bacana. Carlos Alberto, conta um pouquinho pra gente dessa preparação, né, do Esporte Clube Campo Grande para a Série B do Campeonato Estadual. Quem tá lá? Quem tá lá treinando? O nosso treinador é o Rocha, que começou... Que saiu do Novo Operário? Isso, começou como treinador nas Moreninhas no ano passado e esse ano teve uma passagem pelo Novo Operário, né? Ele se prontificou a participar do nosso projeto, porque, como vocês sabem, eu trabalhei por 10 anos, fiquei por 10 anos na Federação de Futebol e tive a incumbência de tocar o Campo Grande esse ano, né? Ajudar o Edilson Lima, que é o dono, assim,
por dizer, da equipe. E aí nós fizemos um projeto de trazer de volta, resgatar alguns atletas, como o Júlio César, que prontificou a estar com a gente, está jogando lá com a gente. O Fagner... Te entregou, hein, Júlio César? Você não quis contar, mas o Carlos Alberto contou. Então para mim é um orgulho ter ele do meu lado lá no nosso projeto, né? Sim. Aí temos alguns atletas oriundos de São Paulo, tem o Zé Augusto, que já teve passagem pelo Sene, pelo Comercial. E o nosso projeto não visa só a Série B. Eu tenho um projeto de montar polos de escolinhas em bairro de Campo Grande. Já andei contactando alguns líderes de bairro, né? E é como eu falei para você, nós vamos dar muito trabalho nessa Série B, com certeza, porque eu nunca vi, em todo esse tempo que eu acompanho o Campo Grande, uma equipe tão aguerrida e tão lutadora como essa que nós temos esse ano. Muito legal. E legal que a sua ideia já foi mais longe, né? Não ficou restrita à Série B do estadual, já pensou em projetos, assim como o Júlio César faz, né, nos bairros. Isso é muito bom, porque você, ao invés da criança estar na rua, estar correndo, está ali praticando uma modalidade esportiva e faz bem para a saúde também, né? Sim, até porque, Regina, em anos anteriores eu andei investindo de forma errada em alguns clubes aí, entendeu? Então eu acho que agora, dessa forma, eu partindo do princípio de tirar, igual o Júlio está fazendo, tirar algumas crianças da rua, eu estou fazendo bem melhor do que investir em algumas coisas que pessoas sem credibilidade nenhuma, que só me deram prejuízo. Muitos desses atletas podem vir a ser profissionais, podem vir a jogar também mais para frente, né? Sim, com certeza, com certeza. Como há alguns anos atrás eu já trabalhava em clube, que alguns atletas que passaram, trabalharam comigo e hoje são... vou dar um exemplo bem claro do Careca, que com passagem por time grande, o Thiago Faria, que está na Bósnia. Então, não que eu tenha revelado, mas eu tive o prazer de trabalhar com eles, entendeu? Estive no mesmo grupo e a minha ideia é justamente essa, talvez de revelar valores, tirar da minha escolinha, levar para do Júlio, levar para outras pessoas que tenham um intercâmbio com clube de outro estado. Para mim, o que importa para mim é revelar valores. Legal, Júlia. Assim como você, né, surgiu aí de um projeto do seu avô, né, surgiu revelado, hoje você dá oportunidade para essas crianças também terem essa chance de serem reveladas. Isso é importante para o nosso futebol, porque a gente precisa criar um planejamento, como eu disse para você. E o projeto do Carlinho me interessou bastante, porque é um projeto sério, é uma pessoa séria, uma pessoa digna. O próprio treinador Rocha também eu nunca trabalhei com ele. Mas o pouco tempo que estou trabalhando com ele, eu vejo que é um trabalho sério. Ele já esteve aqui no Giro. O Campo Grande está diferente. Está diferente. A gente continua sendo o Campo Grande, mas as pessoas que vestem a camisa do Campo Grande é diferente. Então, assim, como o Carlinhos disse, a gente quer dar trabalho. Hoje, eu com um pouquinho mais de experiência, para não dizer um pouquinho mais velha, mas com mais conhecimento. Eu acredito que eu estou melhor do que eu estava antes. Novo, sem conhecimento, e pelo fato de eu ter estudado muito, feito muitos estágios no interior de São Paulo e em próprio São Paulo, uma pessoa que eu pude acompanhar muito, que é o Muricy Ramalho, que eu passei 2 meses com ele, hoje eu posso cortar caminho e eu posso ajudar os meninos que estão lá, o próprio, igual o Carlinho falou, o Zé Augusto, o Prego, o Sapinho, foi campeão estadual pelo Sene. Então a gente está diferente, a gente vai continuar trabalhando humilde com toda a dificuldade que o clube, o Campo Grande tem, porque de degrau em degrau a gente vai subir. Eu acho que a gente pode construir uma história. Eu construí a minha história no Operário, eu construí a minha história no Comercial. E as 2 vezes que eu participei da Série B, eu subi o clube. Então a minha intenção é essa, construir a minha história e mostrar para os meus alunos que a gente tem condições de fazer um trabalho direito, um planejamento, e provar para todos, independente de quem ou quem, a gente precisa trabalhar sério. E se vai dar fruto não vai depender do trabalho da gente durante a semana. Bacana. Carlos Alberto, onde o time está treinando? Ele está treinando os 2 períodos? Nós estamos treinando um período só, porque a dificuldade é grande, nós não temos verba para bancar 2 períodos, né? Nós estamos treinando do Brasil e algumas vezes no campo do Novo Operário, cedido pelo presidente Américo. Quero inclusive agradecer o Américo. E no domingo, agora, depois de amanhã, nós vamos, dia 16, nós vamos jogar contra a equipe do Itaporã. Vai ser um teste forte, como foi o último contra a equipe do Guaicurus. É um jogo muito pegado,
foi um teste de grande valia para a nossa equipe, que deu para perceber, como eu falei para você, que o time está diferente de anos anteriores. Tá certo. Tá, Muito obrigada pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando aí essa Série B. Boa sorte e volte mais vezes. Com certeza eu agradeço o convite e quero também agradecer de coração as pessoas que estão colaborando com nós. O Assir Magalhães, que nos cedeu 2 atletas por empréstimo, o Eduardo Sapinho e o Prego, e o Rocha, enfim, todas as pessoas que estão colaborando, o Júlio, que se prontificou a estar no nosso projeto. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá certo. Kellerman, vamos deixar mais uma vez o convite então, Jogos Indígenas, sábado e domingo. Sim, Jogos Indígenas, o sábado lá no Belmar Fidalgo, a partir das 14 horas, e abertura oficial às 9 horas no Jacques da Luz, no Parque das Moreninhas, e o dia todo a gente já começa com as atividades, depois da abertura, as atividades indígenas e depois o futebol, até a hora que acabar, lá pelas 6, 7 horas da noite. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez e volte mais vezes aqui no Giro do Esporte. Obrigado por divulgar nossos eventos, obrigado pelo espaço aí. Júlio César, muito obrigada pela sua participação. Eu vejo que você fala com brilho nos olhos desse projeto náutico, né? E agora contribuindo também com o Esporte Clube Campo Grande. Parabéns pela iniciativa e volte mais vezes aqui para contar essa história pra gente. Obrigado. O Náutico, a primeira vez que apareceu na mídia foi graças ao Giro do Esporte. Obrigado por mais uma vez acreditar no projeto, de poder estar expondo. E o Náutico está aberto para todos os adolescentes, jovens que queiram participar. Né? A gente tem a nossa unidade no bairro Santo Antônio, atrás da escola do Manuel Inácio. Obrigado pela participação e sempre que for convidado estarei aqui com a maior honra. Tá certo, muito obrigada. Três grandes nomes aqui, né, que lutam diariamente pelo esporte aqui hoje no Giro do Esporte. O programa fica por aqui. Lembrando que você pode assistir o Giro do Esporte na internet. Nosso canal no YouTube é Giro do Esporte MS. Tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. A gente se vê segunda-feira, ao meio-dia. Um ótimo fim de semana para você e até lá!